Os piores tipos de tributos são os tributos sobre o consumo e sobre a produção. Eles atrapalham as decisões que as pessoas tomam para produzir e atrapalham a capacidade que as pessoas têm de consumir. Os melhores tributos são os tributos sobre renda e patrimônio, que é exatamente o contrário do que a gente tem no Brasil hoje. A maior parte da nossa tributação é ICMS, etc., e a menor parte da nossa tributação é imposto de renda da pessoa física. O ideal, isso faz uma pirâmide na base larga, a maior parte do tributo são consumos. No topo dessa pirâmide, que é estreitinho, você tem imposto de renda. O ideal é que essa pirâmide fosse invertida, como, por exemplo, é nos Estados Unidos. Na Espanha, onde existe já uma tentativa de fazer um programa real de renda básica universal, ou seja, todos recebem, com a tributação de renda e patrimônio, o que acontece é que esse dinheiro que vai para as pessoas, ele volta para os cofres públicos na forma de tributação. Então, para países assim, isso funciona. No nosso caso, eu acho, como eu disse, perfeitamente razoável que a gente fique na questão dos vulneráveis, que já são, como dizia o Marcelo, extremamente representativos, né? Porque ele está falando de mais ou menos 2/3 da população. O que é preciso ter sempre em mente é que existe alguma coisa em torno de 30% da população que pode ser considerada pobre. Não naquele momento exato, mas fica entrando e saindo da pobreza. Tem muita rotatividade no mercado de trabalho, desemprego aumenta no momento, então tem pelo menos 30% da população entra e sai. Mas 2/3 da população é vulnerável à pobreza. Os cálculos são de que, ao longo de uma década, 2/3 da população vai ter passado por um momento de pobreza nesse período. Então, é óbvio que você tem que ter um mecanismo de proteção. O fato de alguém estar na metade mais rica da população não significa que essa pessoa está bem. Na verdade, se 2/3 são vulneráveis, tem gente na metade mais rica da população que vai cair na pobreza. Tem que lembrar que na metade mais rica da população estão empregadas domésticas, estão pessoas de construção civil, pedreiros, etc. Então, não é tão mais rico assim quanto as pessoas imaginam. Não é estar no 1% mais rico da população, é bem diferente. Que essa crise não vai embora em 3 meses, a gente vai continuar com ela e a gente vai precisar continuar dando esse tipo de sustentação a essas pessoas. Então, a gente já tem aqui um desafio colocado, que é o seguinte: a gente já precisa pensar desde agora como é que a gente vai fazer para estender esse prazo, para que isso daí não cause um dano maior em termos de incerteza, dúvidas e fragilidade para essa população extremamente vulnerável. Porque se a gente já está vendo problemas de cadastramento e problemas de pagamento com benefício em si já aprovado, imagina a confusão que não vai ser na hora de prorrogar esses 3 meses. Vai ser uma confusão danada. Há várias situações complicadas no entorno da vacina que sugerem que, na verdade, a nossa nova realidade é uma nova realidade com o vírus. E, em sendo uma nova realidade com o vírus, as pessoas que a gente precisa proteger vão continuar sendo as mesmas. E a gente vai ter essa necessidade premente de manter algum tipo de benefício para elas. Mas a gente não vai ter como retirar esse benefício, pelo menos não da forma como se imagina. Hoje em dia, por exemplo, é uma grande vantagem você ser uma pessoa jurídica e péssima ideia você ser um trabalhador, porque acaba pagando mais imposto como trabalhador do que pessoa jurídica. Não é à toa que os médicos, os advogados e quem consegue está migrando para pessoa jurídica ao invés de permanecer como pessoa física. Isso é um subsídio gigante que o Estado dá para as pessoas mais ricas. É imenso, não é pequeno, é muito grande isso. Dá quase um Bolsa Família todo inteiro para 41 milhões de pessoas. Você está dando para um grupo que não dá 10% da sua população. Tá? Na verdade, é menos do que isso, deve dar uns 3% da sua população, 1% da sua população. O Brasil criou o programa de proteção social nas últimas 2 décadas. Ele, com uma mão, ele afaga os pobres, mas com a outra, ele certamente acaricia os ricos. O ser humano tem necessidade de ser produtivo em alguma coisa. Então, não é recebendo uma renda muito básica de sustentação mínima, de subsistência, que esse incentivo natural nosso vai desaparecer.